Olá, meu nome é Paulo Cogos, eu tô gravando esse vídeo contra o 13º salário. Eis que eu fui entrar ali pra ver o que tava acontecendo. E o Bolsonaro posta no Twitter dele que ele defende o 13º salário, tá ok? E que é uma cláusula pétrea da Constituição, tá ok? E quem tá contra o 13º, tá ok? Tá contra os trabalhadores, tá ofendendo quem trabalha, ele tá ofendendo a Constituição, tá ok? Bolsonaro, seu comunistinha desprezível, ignorante, burro. Pausa no vídeo para mandar um beijo para Rebeca Miriam. Voltando, Bolsonaro, você é um completo imbecil. Para começar, eu não quero saber se você realmente defende o 13º e a Constituição ou se você só escreveu isso no Twitter porque você é um covarde e quis desfazer aquilo que o seu vice, o general Mourão, falou num encontro, onde ele chamou o 13º de uma jabuticaba que prejudica a atividade produtiva. Por incrível que pareça, o general Mourão, que eu achava pior que você, nessa acertou. E você, não sei se é um socialista ou um covarde, e na minha opinião você é ambos, mas vamos explicar por que o 13º é ridículo. E é inclusive contra o trabalhador. Suponhamos que numa economia sem 13º, porque não teria um babaca igual você para defender, Bolsonaro, um trabalhador ganhe 36 mil euros por ano. Ele pode ganhar esses 36 mil euros divididos em 12 meses, 3 mil por mês, ou ele pode ganhar esses 36 mil por ano de uma vez. Qual seria melhor? Depende. Se nós estamos no dia 1º de janeiro do ano X, seria muito melhor ganhar 36 mil agora, no dia 1º de janeiro. Mas se esses 36 mil vierem no dia 31 de dezembro, eu prefiro ganhar o salário por mês, 3 mil por mês. Porque é muito simples, é sempre melhor receber mais cedo. O prejuízo é melhor que seja a prazo. O lucro é melhor que seja imediato. É por isso que as pessoas têm preferência temporal positiva, algo que você nunca vai conseguir entender, Bolsonaro, porque você é burro. O que é o 13º? O 13º é pegar todas essas parcelas que o trabalhador ganharia por mês e jogar para o final do ano. Então, na última parcela, você vai receber o dobro. Agora, o que o empresário vai fazer? Ele vai simplesmente pagar o dobro e acabou? Não. Ele vai descontar de cada uma das outras parcelas que o assalariado recebe durante o ano. Então, você simplesmente está adiando o fluxo de pagamento do trabalhador, seu imbecil. É só isso. Então, o empresário vai compensar diminuindo a base salarial do assalariado. Acabou. Você está prejudicando o trabalhador. Existem outras implicações. A economia é uma só. Então, tudo aquilo que prejudica o empregador também prejudica o empregado. Tudo aquilo que prejudica o empregado também prejudica o empregador. Afinal, qual é a melhor coisa que pode acontecer para um assalariado? É ter a possibilidade de abrir sua própria empresa, dele virar empregador. É isso que vai aumentar o poder de barganha dele. E é isso que vai fazer subirem os salários na economia. Se fica difícil ser um pequeno empregador, a única opção do assalariado vai ser continuar sendo assalariado mesmo com o salário baixo, entendem? Entendeu, Bolsonaro, seu incompetente? O 13º prejudica o empregador também, óbvio. Porque se não prejudicasse, ele faria isso sozinho, não precisaria do Estado apontar um fuzil na cara dele. Uma empresa, a maioria das empresas, principalmente as pequenas empresas, operam próximas do lucro zero. Não estou me referindo ao lucro contábil, mas ao lucro econômico. O empresário nunca sabe o que vai acontecer no mês seguinte. Ele opera num regime de incerteza. Ele paga os operários primeiro, independentemente de se as operações da empresa vão dar lucro ou não. Depois ele precisa reinvestir na sua empresa para poder fazer frente à concorrência. Ele precisa compensar a depreciação do capital. Ele precisa prever os movimentos da demanda, as flutuações de demanda. Então é muito difícil para os empresários fazerem a previsão de caixa. É muito difícil para os empresários fazerem a previsão de caixa. Acontece, Bolsonaro, que você nunca trabalhou nos últimos 30 anos. A sua primeira profissão era de militar. É uma profissão muito importante para uma sociedade, desde que ela não seja estatal. Porque justamente o valor do militar reside no fato de ele defender a população contra qualquer tipo de ameaça, inclusive a ameaça dos tiranos políticos igual a você.
Mas o que você está defendendo é exatamente o contrário. Você quer que os militares cumpram ordem de politiquinhos esquálidos e apontem fuzis na cara do povo inocente. É isso que você está defendendo quando você defende a Constituiçãozinha de merda, feita por políticos vagabundos igual você. E a Constituição ainda é pior, porque ela foi feita por comunistas. Gente que você deveria deplorar. Aliás, o 13º salário, ele é... Quem é que instituiu o 13º salário? Você sabe a história do Brasil, ô Bolsonaro, seu merda? Aposto que não. Ele foi instituído por Getúlio Vargas, que foi o pior presidente da história? Não. Até pior. João Goulart. O 13º é de João Goulart, o comunista. O comunista que foi deposto. E você que admira o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, deveria ser contra tudo que vem do João Goulart, ao invés de colocar isso acima dos direitos naturais da população. Mas voltando ao empresário, se o empresário é obrigado a, de repente, ter a sua folha de pagamento dobrada por uma imposição estatal, que é o 13º, como é que ele vai fazer a previsão disso? Como é que você sabe que ele vai fazer frente a essas despesas com as suas operações normais? Geralmente o 13º é pago no final do ano. Geralmente o 13º está lá em dezembro. Para a maioria das empresas, essa é uma época de baixas vendas. Então, além de vender menos, ele tem mais despesa porque o governo impôs. Então, o que o empresário tem que fazer? Ele tem que prever o mês de dezembro. Durante o resto do ano, todas essas previsões custam. Todas essas previsões aumentam o risco da atividade empresarial. Se aumenta o risco da atividade empresarial, esse risco vai estar embutido em todos os custos da operação. Esse risco vai estar embutido em todas as operações de crédito, aumentando os juros, seu incompetente, maldito, desgraçado, comunista, vagabundo e eugenista. O empresário precisa ter a sua incerteza diminuída. Todos os instrumentos financeiros que surgem naturalmente na economia, todas as instituições comerciais que emergem naturalmente numa economia, seguradoras, associações comerciais, servem para diminuir a incerteza do empresário. Se ele vai ter uma despesa repentina no final do ano, no mês de dezembro, isso aumenta a incerteza. Será que ele realmente vai conseguir acumular caixa para compensar essas despesas? A previsão fica mais difícil. Fica mais difícil ser empresário. Uma pequena empresa teria que contratar vários funcionários de finanças para poder fazer esse tipo de previsão. Quando ela não consegue fazer isso, ela só tem os riscos ainda mais aumentados. Então isso prejudica a pequena empresa, favorece a carteirização do mercado. Com a carteirização do mercado, nós temos menos empregadores concorrendo entre si, portanto os salários vão ser menores e assim por diante. Outra coisa, esse 13º que é pago ao empregado vai ser gasto como? De repente o empregado tem o seu fluxo de renda dobrado, do nada. Isso é um subsídio ao vício. Isso é uma taxação da virtude. Porque isso sempre vai ser gasto com consumo. Ele vai viajar, ele vai para bebedeira, ele vai para as festas de fim de ano, e é assim que o 13º costuma ser gasto. É diferente daquilo que ele faria com um fluxo de renda estável, paulatino, regular ao longo do ano, onde ele poderia investir e fazer alguma previsão em alguma outra coisa, em cursos de autoaperfeiçoamento, por exemplo. Então, pela própria natureza do 13º, ele é gasto com consumismo. É exatamente aquilo do que São Tomás de Aquino defendia. Ele dizia, as governanças devem prezar pelas virtudes. O 13º preza pelo vício do consumo. Pela natureza dessa forma de artificialmente aumentar a renda nominal do empregador no final do ano. Então, 13º é lixo. João Goulart é lixo. A CLT inteira é lixo. E o Bolsonaro, além de lixo, é um grande covarde. Bolsonaro, você disse que o soldado que vai para a guerra e tem medo de morrer é um covarde. Isso é uma idiotice, porque o soldado que vai para a guerra é óbvio que ele tem medo de morrer, e é justamente esse medo de morrer que o torna corajoso, porque ele está lá na guerra apesar de ter medo de morrer. Você não sabe nem o que você fala. Mas, de duas uma, ou você é contra o salário, o 13º, e você é um covarde porque você tem medo de defender os seus princípios, ou você realmente é um sindicalista, um socialista. Na minha opinião, você é as duas coisas. Meu voto é o cacete. Eu vou pra praia e eu quero que todos os políticos dão uma merda.